Quando o pastor Joaquim foi fazer, ele foi fazer também, foi? Fez toda a nossa vida, ele e a esposa, não é? Foi bom, foi benção? Foi benção. Muito bem. Ó, é um grande amigo, se tornou um grande parceiro nosso aqui em Gameleira. Que pena, não é? Para nós, que ele foi. Está em Cateio. No entanto, a gente está alegre porque ele está bem. Glória a Deus. Não é? A gente está alegre porque ele está bem, que a gente queria ele perto da gente. Mas está bem lá em Cateio, pastoreando a Assembleia de Deus Pentecostal, é isso? Pentecostal, Assembleia de Deus, lá em Cateio, não é? Então ore e continue orando pela vida desse casal abençoado, tá? Estenda as tuas mãos sobre ele aqui. Vem para cá, pastor Joaquim, orar pela vida dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos agora a vida desse teu servo. Temos certeza, Pai, que tu já o preparaste, já conversaste com ele já ouviu a tua voz. E nesse instante, ó Deus, que ele seja transformado em um simples instrumento. E fale aquilo que tu colocou no coração dele, e que nós possamos estar atentos para ouvir a tua voz, através do teu servo, e poderosamente sermos transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande alegria estar aqui pela primeira vez, pastor. Nós estivemos lá no templo, ali no centro da cidade, e para mim é uma grande satisfação estar de volta com a família PIBG. Pastor Gonzaga é um amigo que nós ganhamos, né? Porque Deus colocou ele nas nossas vidas para nos dar alguns direcionamentos ministeriais. Eu costumo dizer que na nossa trajetória nós precisamos de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. E o interessante é que muitas vezes essas pessoas que são bênçãos nas nossas vidas, elas vêm de onde nós não imaginamos. E o pastor Gonzaga, quero dizer que é recíproca toda a consideração, todo o amor, todo o carinho que nós temos ao Senhor, a sua esposa, a pastora Silvana, a toda a família PIBG. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Joaquim, que tivemos ali, como o pastor falou, no Vida Vitoriosa, em Batateira. Foi bênção. E foi exatamente nesse período que nós tivemos um conhecimento a mais, né? Porque o pastor me falou do Vida Vitoriosa e nós fomos. E quero dizer a vocês que foi um marco na minha vida, foi um marco no meu ministério, foi um divisor de águas no meu relacionamento conjugal também. Então, Deus abençoe. Em nome de Jesus, vocês são bênçãos para as nossas vidas. Quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Eu costumo dizer que graça é um favor merecido, né? E depois da salvação, a minha esposa foi um favor merecido que Deus colocou na minha vida, que Deus me deu, né? Quero louvar a Deus pela vida dela, pelo que ela representa, e tem sido uma companheira fiel em todas as horas, em todos os momentos. Como falei, não mereço, mas agradeço a Deus por sua vida do meu lado. Queridos, como o pastor falou, nós temos não apenas uma palavra. Eu costumo dizer que momentos como esse não é definido por uma palavra, mas é definido por tesouros e que Deus ele coloca na nossa vida. Então,
se você de fato veio para fazer parte de uma geração transformadora, você está no lugar certo e certamente Deus vai continuar tratando contigo. Eu estou vendo aqui alguns amigos, pessoas que eu não conheço, a família PBG tem crescido muito, né? Deus abençoe em nome de Jesus. E esta palavra que Deus colocou no meu coração falou primeiramente comigo, tá? E depois que ela falar comigo, nós estamos aqui como instrumento de Deus para transmitir ao teu coração. Diga amém. Amém. Aqueles que podem, por gentileza, se põe de pé, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6, do versículo de número 8 até o 13. Levítico, capítulo de número 6, verso de número 8 até o 13. Que achou também? Diz a palavra, disse mais o Senhor a Moisés: da ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã. E nesta é a maneira, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois expirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, num lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porás em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Será, queridos? Quando eu estava meditando nesse texto, eu tive a curiosidade de estudar um pouco mais sobre Levítico. Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia Sagrada, trazendo composição do Pentateuco. E a história é que Levi, a tribo de Levi, ficou responsável pelo próprio Deus para servir no santuário, e não teve divisão de terra, porém a sua manutenção e os seus suprimentos vinham exatamente do próprio povo, das outras tribos, que assim traziam as suas ofertas e mantinham os levitas. Os levitas tinham uma responsabilidade um pouco diferente da ideia que muitas igrejas têm. O levita é aquele que está tocando o teclado, ou aquele que toca a bateria, aquele que ministra o louvor. O levita, ele tinha uma responsabilidade específica. Ele tratava do culto da adoração. O levita, ele servia, é aquele que fazia parte da limpeza, da defesa do ambiente. O levita, ele tinha a responsabilidade principal de ensinar, conduzir a lei que foi entregue por Deus a Moisés, destinada exatamente à tribo de Levi. Arão, irmão de Moisés,
assim, recebeu um presente. A ideia do sacerdote era surge exatamente da escolha de Deus, a família de Arão, que tem agora essa responsabilidade desta família surgir o sumo sacerdote e também toda a família sacerdotal, que tinha essa responsabilidade. Levítico é um livro que ele trata de relacionamentos. É um livro que trata não apenas das leis, da condução cerimonial, mas que trata dos princípios morais, éticos. Levítico ele trata dos princípios de comportamento e até mesmo sobre higiene. Nós iremos observar que este livro ele traz essa composição. E quando eu observo isso, eu observo que Deus ele dá parâmetro ao seu povo por meio deste livro. Deus ele dá parâmetros, padrões para a adoração. Deus ele dá padrão para a condução do povo, porque o povo de Deus ele foi formado na realidade, a ideia da nação, de um povo ser de Deus, lá de Gênesis, capítulo 12. E nós precisamos observar que em Gênesis, o homem ele caiu, a humanidade ela se depravou por causa do pecado, por causa da desobediência, a humanidade entrou em uma inteira depravação, se afastou de Deus. Por causa de quê, pastor? Por causa de um descumprimento de um princípio fundamental nos relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus. Iremos tratar do princípio hoje da obediência e da santidade. Observa que Deus, quando trata com o homem no jardim do Éden, ele trata com esse princípio de obediência. Deus fez tudo, criou tudo, você sabe da história, mas deu parâmetro: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E este parâmetro ele foi descumprido por causa de uma influência, legalidade que Adão e Eva deu para que Satanás tirasse essa intimidade que eles tinham com Deus. Observe, Satanás não tem autoridade de entrar por si só na vida de ninguém, a não ser que esta pessoa lhe dê legalidade. E nesta noite, se alguém tem dado legalidade através desta palavra, eu quero te dizer que ele não tem autonomia sobre a tua vida. Tem gente que tem medo. Ah, mas Satanás, mas fez isso, mas fez aquilo. Ele não tem autonomia de si mesmo, a não ser que o próprio homem dele foi isso que Eva fez e Adão corroborou. O que nós observamos que o livro de Levítico ele vai tratar exatamente porque em Gênesis o homem ele é depravado, e aí vem uma escolha de Deus através de todo um plano de salvação para resgatar a intimidade perdida. E aí Deus ele escolhe um homem chamado Moisés, que no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, nós iremos observar todo o trajeto da libertação do povo de Deus que estava cativo lá no Egito. E o livro de Êxodo ele vai tratar exatamente dessa saída. Levítico vai tratar de um processo de santificação, porque o povo que estava no Egito, saindo do Egito, precisa agora ser tratado. E o tratamento para quem sai do Egito é entrar no processo da santificação pela obediência às leis e os mandamentos de Deus. Não tem Glória a outra Jesus. forma. Estava conversando com o pastor Gonzaga e falando, e ele me dizendo, e eu tenho observado e eu observo muito que o pastor Gonzaga ele tem esta forma de discipulado um a um,
importantíssima, que todas as vezes que alguém entra na família, sai do Egito e agora entra no processo de santificação pelos parâmetros da lei de Deus, ele agora é acompanhado a mim. Não tem como nós entrarmos num processo de santificação sem acompanhamentos, sem os parâmetros da lei, sem as regras de conduta. Saiu lá do mundão, chega aqui, vai se comportar do mesmo jeito, vai ter as mesmas práticas. É um processo de santificação, e é exatamente sobre esse processo, sobre esse relacionamento, que Levítico ele vai tratar. Do relacionamento, tanto no sentido vertical, do homem para com Deus, como no sentido também horizontal, no sentido de os irmãos, os relacionamentos. E nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele é um Deus de princípios. Diga Deus. Diga mais forte, Deus é um Deus de princípios. Observe que o princípio da obediência está lá em Gênesis, como nós falamos, mas também está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 13 e 16. Porque diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora. Nós precisamos entender, queridos, que como os filhos de Deus, no processo de santificação, nós precisamos estar debaixo da obediência dos mandamentos e dos preceitos do Senhor. É isso que Levítico ele vai tratar com o povo de Israel. Observe que é um livro que algumas pessoas têm uma dificuldade de entendimento, porque vai falar de cerimonial, porque vai falar do padrão de nós adorarmos ao Senhor. Porque não é de toda forma que nós adoramos ao Senhor. E nós iremos observar que ele fala isso em Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos, Deus irá abençoar ele e vai ser bom o seu povo. Josué no capítulo 1, versículo 8, o texto vai estar bem claro: não cesse de falar do livro desta lei, para que tudo vá bem com você. Glória a Deus. Não tem como nós fugirmos desses princípios. Levítico vai tratar disso, princípio da obediência, em dois aspectos, pastor Gonzaga. O aspecto da nossa obediência para com Deus e do aspecto da obediência para com os homens, para com os nossos líderes. Não pense que o aspecto da obediência é apenas eu obedeço a Deus. Meu contato é direto com Ele. Não existe. Porque em toda a Bíblia nós iremos observar que é necessário obedecermos a Deus, mas se faz necessário nós obedecermos os princípios fundamentais dos relacionamentos humanos. Hebreus capítulo 13 vai estar escrito que nós precisamos obedecer os nossos líderes e submeter-se à autoridade deles. Eles cuidam de nós e prestam conta disso. Nós precisamos obedecer para que ele faça isso com alegria e não com tristeza. Amém. E muitas das vezes, queridos, os pastores têm prestado serviço a Deus e têm conduzido o povo de Deus, mas com o coração angustiado por causa de desobediência, por causa de relacionamentos quebrados, por causa de princípios que são inegociáveis, e as pessoas ainda temam em negociar esses princípios. É inegociável. Quer fazer parte do povo de Deus, ser obediente. Quer seguir uma vida santa, com o fogo aceso, queimando continuamente, só através da obediência.
E observação, detalhe, não existe meia obediência. Meu filho, o Anderson, ele é meio obediente. Ou ele é obediente, ou ele não é obediente. Segue-se no mesmo princípio da lealdade. Ou é leal, ou é desleal. Não existe meia lealdade, meia fidelidade. Eu sou meio fiel à minha esposa. Não existe. São princípios que Deus ele trata com o seu povo no texto de Levítico, e que nós, para chegarmos a essa chama do fogo constante queimando no altar, nós precisamos entender esses princípios. Porque senão será fogo de palha. Porque senão será fogo que queima hoje, mas amanhã vai se apagar, porque não está observando este princípio da obediência. Nós iremos observar, queridos, que quando Deus ele trata isso com o seu povo, ele não negocia. Porque não existe boa intenção para o desobediente. Nós iremos observar isso no segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 13 em diante. Vai contar a história. Disse Samuel: Deus agiu. Disse Samuel, versículo 13, capítulo 13, verso 13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, seu Deus, que o seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. E o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Sabe com quem Deus está falando isso? Com Saul. Por quê? Porque Saul estava ali para guerrear contra os filisteus. Não esperou Samuel, o padrão de Deus, para o oferecimento do holocausto. Não esperou o sacerdote. O que foi que Saul fez? Foi lá e ofereceu. Quando estava terminando, chega Samuel: o que foi que você fez? Porque o povo estava indo embora e eu estava com medo, e aí a circunstância, mais ou menos assim, eu fui forçado a fazer isso. Não há desculpas, não há circunstância para a desobediência. Nós precisamos, queridos, entender que para que este fogo ele queime na nossa vida, queime no nosso coração, para que este avivamento saia dessas quatro paredes e venha incendiar a cidade de Gameleira, nós precisamos obedecer os padrões de Deus que ele tem dado para a sua igreja. Glória a Deus. Não negocie. Como assim, pastor? Só a liderança? Não. Efésios no capítulo 6 vai dizer: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é mandamento com promessa. Esposa, seja submissa ao seu esposo. Servos, sirvam aos seus donos como se fosse ao Senhor. A igreja precisa entender: nós vivemos com este padrão. Levítico vai definir este padrão, vai destrinchar esses princípios que são inegociáveis. Obediência. E deixa eu te dizer, eu fiz uma anotação aqui interessante. A primeira regra de um líder, para um líder manter sua autoridade, é ele mesmo ser submetido à autoridade. Eu vou repetir isso. A primeira regra para um líder manter a sua autoridade é ele mesmo ser submetido à autoridade. Se você não se submete à autoridade, você não pode ter autoridade nem pode liderar. Como que um líder de célula não quer estar submisso ao supervisor? Um supervisor não quer
princípios inegociáveis. E muita gente vive batendo cabeça porque não observa este princípio. Se você quer ter autoridade, seja submetido a ela. Senão, Deus nunca vai te dar autoridade. Deus nunca vai te dar autoridade. E se você tiver autoridade e está vivendo em desobediência, Deus vai arrancar esta autoridade da sua vida. Porque você não serve para liderar. E nós precisamos, queridos, entender. Outro exemplo é que lá em segundo livro de Samuel, capítulo 6, vai contar a história que a Arca da Aliança está sendo carregada por carros de bois. Foram feitos exclusivamente para aquilo. Sabe, como se estivesse fazendo o máximo. Deus vai se agradar porque esse carro aqui foi feito só para isso. Vai lá, carregando. De repente diz a história que os bois tropeçam. E Uza, com a boa intenção, vai pegar a arca. A Bíblia diz que Deus se enfurece e ele morre naquele mesmo lugar. Por quê? Porque o padrão de Deus não pode ser desobedecido. Os princípios de Deus são inegociáveis. Se não é para fazer, não faça. Porque, como se diz a história, é melhor obedecer Do que sacrificar. É melhor obedecer Do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Você pode ter as boas e as melhores intenções. Se quebrar o princípio da obediência, cuidado. Deus não vai negociar isso com você nem com ninguém. O segundo princípio que eu quero dar ênfase, antes de nós entrarmos no fogo no altar, é o princípio da santidade, o princípio da santificação. Levítico vai tratar muito disso. Observe que o sacerdote, os filhos de Arão deveriam vestir uma orla sacerdotal, a túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua. Ele vai lá, levanta as cinzas, coloca perto do altar, depois vai lá, troca de roupa, volta, pega as cinzas, coloca fora do tabernáculo. Todo o princípio. Para quê, pastor? Para que o sacrifício seja aceito por Deus. Glória a E Jesus. se descumprisse aquele princípio, se não estivesse nesse padrão, Deus não aceita o holocausto, Deus não aceita o sacrifício. Nós precisamos entender que esta oferta, este sacrifício do holocausto, tinha todo um padrão, parâmetro de pureza. Não podia ter defeito. Tinha que estar dentro dos padrões, tudo direitinho, para que assim fosse recebida por Deus. E aí nós iremos nos deparar com Levítico 11:45, que vai dizer: sejam santos, porque eu sou Santo. diz o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17 também vai ressaltar sobre o que está escrito em Levítico. Então observe que o parâmetro é santidade. Por que santidade, pastor? Porque Deus é santo. E para nós termos relacionamento, para que este fogo ele continue aceso no altar, é necessário nós mantermos um padrão de santidade. O que é ser santo é ser separado para Ele. O que é santificação não é um ato de estralar de dedo. Santificação é um processo. E nós precisamos de habilidades para tratar com isso. Por quê? Porque o irmão chegou e aí aconteceu alguma coisa, e aí o santarrão, ele acha que é o tal e vai ali já julgar porque alguém fraquejou em alguma coisa. Santificação é um processo, está dentro do parâmetro de Deus. A natureza de Deus é que nos motiva a nós também andarmos em santidade. Por que ser santo, pastor? Porque a vontade de Deus
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Então observe, queridos, que para nós chegarmos a um avivamento estrondoso, um fogo que não se apaga no altar, a chama que arde no peito e que vai impactar não a vida, mas vai impactar uma geração, é necessário nós entendermos esse padrão. Se nós não entendermos, nós iremos viver de todo jeito, pulando, glorificando, exaltando, mas fora do padrão, Deus não vai aceitar. Nós precisamos entender que o padrão de Deus é santidade. Versículo 17 desse texto vai dizer que uma vez que vocês chamam Ele de Pai, Ele julga as nossas obras com imparcialidade. Por que ser santo, pastor? Porque as nossas obras serão julgadas. Aquilo que eu faço e que eu deixo de fazer, haverá um juízo de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender, querido, se eu não andar na santidade, no princípio da santidade, este fogo, ele não vai arder, ele não vai queimar. E eu vou continuar vazio, frio, porque não estou andando no padrão que Deus me dá ao seu povo. Obediência e santidade. Diga comigo, obediência e santidade. Nós observamos, queridos, que a obediência, até no ato de nós entendermos, porque eu coloquei aqui, pastor Gonzaga, que o avivamento é provido do fogo. O avivamento, ele é provido do fogo. Por quê? Porque o fogo, ele é um elemento específico da Bíblia Sagrada, que tem grande relevância, que fala da própria natureza de Deus, porque ele é fogo e ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Nas manifestações teofânicas, o fogo está presente. Quando Deus fala com Moisés, através da sarça, ela está pegando Fogo. pegando fogo. Então nós observamos que o fogo tem este entendimento, tem esta importância na Bíblia Sagrada, e principalmente no livro de Levítico. O fogo tem a ver com purificação de pecado, o juízo de Deus, a presença de Deus, o povo no deserto e a coluna de fogo acompanhando. É a presença de Deus. E muitas das vezes, queridos, nós não estamos desfrutando desta presença. Por quê? Porque o esfriamento espiritual, a condução fora do padrão, faz com que nós não venhamos ter este prazer, este avivamento nas nossas vidas. O fogo tem essa importância. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, verso 3, nós iremos observar que na descida do Espírito Santo as pessoas falaram em línguas repartidas de Fogo. Nós iremos observar que João, quando batizava, ele disse: olha, eu batizo para arrependimento, mas vai chegar um, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com Fogo. E observe que o contexto do fogo, ele vai falar na frente que o fogo queima a palha, que o fogo vai queimar as impurezas, o fogo vai queimar tudo aquilo que não nos deixa ter relacionamento com Deus. E o que é que não nos deixa ter relacionamento com Deus, pastor? O pecado. O fogo, ele vai tratar, ele vai queimar. A Bíblia vai falar sobre o segundo elemento. No texto vai dizer: o fogo arderá continuamente no altar. Altar é uma figura importante no texto e no avivamento. Glória a Deus. Porque algumas pessoas, inclusive algumas igrejas, entendem que altar é esta plataforma, que é este nível mais elevado e que aqui é mais importante do que aí.
E os pastores entendem quando eu falo desta forma, não desmerecendo o lugar em que estamos, mas com o entendimento que o altar é lugar de sacrifício. Diga comigo, altar, Altar. é lugar É lugar. de sacrifício. Sacrifício. Noé levanta o altar a Deus e oferece algumas aves. Gênesis capítulo 22, verso 7. Abraão está caminhando com o seu próprio filho. A Bíblia vai dizer que ele pergunta: pai, a lenha está, as brasas estão aqui, o fogo, a lenha também, o cordeiro aonde é que está? E ele diz: o cordeiro Deus proverá. Glória a Deus. No monte, ele prepara o altar para o sacrifício. Ele prepara o altar, a lenha, prepara tudo, coloca o seu próprio filho. E quando vai matar, sacrificar o seu próprio filho no altar, o anjo brada que ele não o fizesse, porque agora ele sabia que ele temia Deus, ele obedecia a Deus. Altar é lugar de sacrifício. E quando nós entendemos esta razão, este princípio, que altar é o lugar de sacrifício, nós iremos observar um terceiro elemento importante neste versículo, que é o holocausto. O holocausto é o sacrifício oferecido, deveria ser queimado todo o holocausto, todo animal deveria ser queimado, é o que o texto diz: o fogo arderá continuamente. O sacerdote ia lá, imolava, pegava o sangue, levava no Santo dos Santos, oferecia a Deus o animal morto, colocava no altar e era queimado. Isso de manhã à tardinha, de manhã à tardinha. E o holocausto queimava a noite toda, a madrugada toda, de manhã outro animal, à tardinha. Isso constantemente, o fogo ardendo no altar, não se apagando. Por quê? Porque fogo é representação de purificação, e isso nos remete ao entendimento que, como nós somos imperfeitos e estamos sempre dispostos pela própria natureza a errar, a pecar, existe um fogo que está constantemente queimando e purificando o meu e o teu pecado, e o Espírito Santo sempre disponível a tratar comigo, a tratar contigo. Por quê, pastor? Porque o fogo não se apaga. Glória a Deus. Isso significa dizer, querido, que tem muita gente que por causa de um erro, por causa de algum erro que comete, quer sair da igreja, quer deixar de ser crente. Não. Qual o remédio para isso? O que precisa ser feito, pastor? Deixar o fogo queimar. Deixar o fogo queimar, porque quando o fogo queimar, ele vai queimar constantemente esse pecado, ele vai ser destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E é interessante porque o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração fortemente, porque pessoas que estão com o coração sangrando, machucados, por causa das imperfeições. Ah, pastor, eu queria acertar, eu não consigo. Eu queria deixar, pastor, eu não consigo. Eu já tentei, pastor, deixar esse vício, eu não consigo. O pecado sempre está à porta. Eu não quero fazer, mas quando me deparo, sempre estou fazendo. O que é que eu faço? Deixa o fogo queimar neste altar, querido. Glória a Deus. Segue o padrão da obediência, da santificação. E o fogo, ele vai queimar, ele vai tratar contigo, porque o holocausto é um lugar de sacrifício, e o sacrifício, para ser recebido, tinha que ser de forma perfeita e agradável a Deus. E para finalizar, Romanos capítulo 12 vai dizer: portanto, meus irmãos, rogo-vos, peço-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, olha o termo, se
coração a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que este é o vosso culto racional. Aleluia. Os termos deste versículo tem sacrifício, holocausto, tem santidade, tem templo. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E se eu sou o templo, o altar está aqui dentro. E se o altar está aqui dentro, que é que falta, pastor? O fogo do Espírito Santo queimando este holocausto, esse Glória a sacrifício. Deus. Que é a nossa vida, a nossa própria vida. O avivamento é o entendimento que eu sou de Deus e que eu estou sacrificando a minha vida para Deus através do fogo do Espírito Santo, que vai queimando e me tratando e me purificando, e vai queimando e vai queimando e vai queimando até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Glória a Deus. É o entendimento, querido, que avivamento após este congresso vai ser na tua casa, vai ser no teu trabalho,